Vai fazer o quê? Eu vou pegar essa cadeira aqui que não faz barulho. Ah, já tá gravando? Já. Olá, tudo bem? Meu nome é Sandro, sou aqui do Rio de Janeiro, da Carbolar Soluções Automotivas. Primeiramente, muito obrigado por ter dado credibilidade ao meu trabalho e com isso agora vamos começar a compartilhar algumas experiências. Inicialmente, vou começar contando a minha história. Já trabalho com carro há 30 anos, vai fazer praticamente 30 anos, ou há 30 anos mesmo, diretamente. Comecei trabalhando com carburador, logo em seguida comecei a migrar para injeção eletrônica e no início os mecânicos eram, vamos dizer assim, nosso parceiro, tá? Eles tinham, vamos dizer assim, rejeição ao carburador, tinham medo de giglezinho, tinham medo de injetor, e aí, carburador, leva para o Jorge, que é meu irmão, leva para Carbolar, carburador, leva para Carbolar. Então, com o tempo, alguns clientes já nem perdiam mais tempo de levar, já economizavam esse tempo, de levar o carro direto para a gente. Então, o carro carburado, basicamente é desmontar, conferir a montagem ali, conferir com a tabela todos os componentes, fazer uma lubrificação, fazer uma planar, o carburador, lubrificou, botou no lugar, acabou. Então, basicamente, era 2, 3, 4 horas de trabalho, 1 hora e meia, dependendo do carro. E aí, agora é o seguinte, fazer uma comparação aqui agora dos tempos do carburador com os tempos atuais. A gente não vai ficar falando de carburador não, encerra isso. Antigamente, o sistema carburado, num carro com sistema carburado, 70%, o que eu vou falar agora não é dado estatístico, 70% do mau funcionamento de um carro carburado era relacionado ao carburador. Lubrificação, às vezes agarrava o eixo, sujeira, entupimento, não sei o que, ou problema de vedação lá do estilete, a boia que encharcava, Então, 70% do mau funcionamento daquele veículo estava relacionado realmente ao carburador e 30% relacionado a outros fatores, cabo de vela, Então, hoje em dia, vamos considerar que somente 30% dos problemas estão relacionados a bico injetor. Então, o bico injetor, hoje em dia, não é o vilão. 70% desses, vamos dizer assim, desses problemas de funcionamento estão relacionados a outros fatores. Chicote, módulo, ignição, que é o grande vilão hoje em dia. Na verdade, de repente eu vou até repetir esse assunto durante o curso. Hoje em dia o grande vilão, além da falta de manutenção adequada, é o trânsito. Porque na cabeça de muita gente, eu troco vela com 10 mil quilômetros, troco vela com 20 mil quilômetros, eu troco óleo com 10 mil quilômetros. Beleza, estamos em Campo Grande. Se sair daqui de Campo Grande e for para o centro da cidade, dá 40 minutos, ou melhor, 40 quilômetros. Mas se você for 5 horas da manhã, se você for 7 horas da manhã, os 40 quilômetros continuam, não esticou a pista não. Só que você fica muito mais tempo, correto? Então, o trânsito hoje obriga você a pisar muito mais vezes na embreagem, o carro que não é automático. Claro, o automático também, Você pisa muito mais no freio, o motor fica muito mais tempo ligado, vela, então a manutenção vai toda embora. Então, vamos colocar assim, um dos grandes vilões é o trânsito, correto? Vamos voltar aqui. Então, vamos falar agora da idealização e do desenvolvimento. No início, como acabei de falar, os mecânicos nos mandavam os carros, indicavam os seus clientes para fazer o carburador. Então, com o advento da injeção eletrônica, com a popularização, como vamos colocar assim, da injeção eletrônica, por meados aí de
97, 98, 99, quando começou a bater forte nas oficinas, 2000, 2001, né, existiu aquela questão, pô, vou trabalhar com injeção, vou comprar um aparelho de limpar bico e vou comprar um scanner, correto? Mas não é assim, correto? Não é assim. Não é um aparelho de limpar bico e nem um scanner que vai fazer você resolver o problema do seu carro, ou melhor, do carro do seu cliente, vamos colocar assim. Então, o que aconteceu? Os mecânicos deixaram de ser os nossos parceiros, passaram a ser, entre aspas, os nossos, aumentou a nossa concorrência, passaram a ser nossos concorrentes. O cara comprou um aparelho de limpar bico, comprou um scanner. Aí eu pensei, o movimento da oficina começou a diminuir, mas a gente também começou a entrar firme na injeção eletrônica, se especializou na injeção eletrônica, porque o mecânico, ele continuou mecânico, continuou mexendo na caixa, na suspensão, na embreagem e assim por diante, e também achou que ia trabalhar com injeção eletrônica. Correto? Correto. Só que não era só o mecânico, o eletricista, o cara que mexe em ar-condicionado, comprou um scanner, comprou um aparelho de limpar-bico, e aí todo esse pessoal nos indicavam os clientes, né? Aí o que aconteceu? Eu me especializei em injeção eletrônica e logo em seguida, bem rápido, né, eu comecei a trabalhar com módulo. Por quê? Fiquei 3 meses pesquisando. Na época, eu vendi um Chevette que eu tinha para comprar um computador. Ou melhor, troquei o Chevette que eu tinha num computador, para vocês terem uma ideia da coisa. Porque vamos dizer assim, naquele momento, eu sabia que a internet era uma boa ferramenta de pesquisa, né? Então, fiquei 3 meses pesquisando e comecei a trabalhar com módulo. Quando eu comecei a trabalhar com módulo, os mecânicos começaram a nos procurar. Aonde aconteceu o quê? Voltaram a ser nossos parceiros, porque eles já conheciam, já confiavam, correto? Já confiavam. Então, eles voltaram a nos procurar por conta do módulo. E aí é onde entrou aquela questão. Pô, 99, 2000, 2001, a gente não sabia muito bem injeção eletrônica, nem eu. A gente sofria, a gente não tinha um osciloscópio que fazia um diagnóstico perfeito para uma ignição. Claro, já tinha gente trabalhando com osciloscópio, fazendo diagnóstico de ignição, já tinha, mas aqui no Rio de Janeiro não se falava nisso. Era um ou outro. Tinha um scanner, tinha um esquema elétrico, a Ciclo começou a trabalhar, o Dr. Ié, o pessoal começou a fazer aqueles desenhos lá, 7, Mecânica 2000, começou a ajudar. Agora você imagina um monte de mecânico, né? Com um monte de montadora, com um monte de veículo, com um monte de sistema. Tu pega o Golzinho 1.0, desde o primeiro lá, aquele motorzinho CHT, até hoje, o mais atual. Quantos sistemas de injeção eletrônica tem esse carro? Correto? Olha, vamos cair na real. Vamos dizer assim, atualizar, compartilhar experiências, e é o seguinte, reflexão. Vamos fazer uma reflexão. Durante esse curso vão acontecer várias reflexões, né? Então eu comecei a atender esses mecânicos muito carentes e eu percebi o quê? Que a deficiência do mecânico de Seropédica era a mesma deficiência do mecânico da pedra, que era a mesma deficiência do mecânico vamos dizer assim, da Zona Sul, da Zona Norte, de um modo geral. Então, eu, para trabalhar com módulo, igual você, de repente, aí trabalha com módulo, tá fazendo o curso aqui comigo, né, assistindo essas aulas, você trabalha com módulo. Meu irmão, se você não souber fazer um diagnóstico, ou então não conseguir ajudar o seu mecânico aí, o seu amigo mecânico, ou o seu cliente mecânico, a ele fazer um bom diagnóstico, ele não traz um módulo legal para você fazer o serviço. Então, ao longo desses anos todos, depois de que eu comecei a trabalhar com módulo, eu fiquei especializado em orientar as pessoas a fazer diagnóstico. Então, por que que... Ih, falhou, Francis. Tem problema, pode continuar. Vê aí quanto tempo tá dando. 10 minutos. Ela corta de 20 em 20 minutos essa câmera. Ah, ela corta? Tipo, tu tem que parar e reiniciar a gravação, uma exigência da câmera. Tem 10 minutos, se quiser, pode continuar. Tá, então vamos lá. Deixa eu parar aí.
Vamos lá, idealização e desenvolvimento. Observando os detalhes e absorvendo boas experiências. Como assim? Lá no início, quer dizer, no meu reinício, né, que eu comecei trabalhando com meu irmão, com 14 anos, na Carbolar, na Carbotec, onde ele tinha um sócio. E eu era funcionário deles dois. Quando meu irmão desfez a sociedade, que foi trabalhar do lado da casa dele, que acabou a Carbotec e virou Carbolar, do lado do lar, eu fiquei um período no táxi e voltei com ele para trabalhar com ele na oficina. Nessa época a gente trabalhava somente com carburador e quem fazia o atendimento era a esposa dele. Então, como que era o atendimento de um carro carburado? O cliente já sabia, né? Isso aí, para quem tem um pouco mais de idade na profissão, né, vai lembrar. Para você que é novo, você vai ter um parâmetro, porque experiência é sempre parâmetro, correto? Vamos lá. Experiência de um terceiro, que eu quero dizer. Então, a esposa dele, a minha cunhada, na verdade ela não atendia o carro, ela recebia somente, dava um bom dia, fazia a ficha do cliente, o cliente ia embora. O cliente sabia que o injetor do carburador do carro dele entupiu. O cliente sabia que a marcha lenta entupiu, ele parava no sinal e morria. Então ele chegava para minha cunhada e falava, ó, meu carro voltou a morrer, está precisando limpar o carburador. Ó, meu carro entupiu o injetor ali e voltou a engasgar na saída do quebra-mola. Ah, meu carro está dando uma afogada. Ah, meu carro está dando cheiro de gasolina. E na nossa cabeça era uma coisa bem, vamos colocar assim, bem dinâmica. O cara deixava o carro, desmontava o carburador, dava um banho lá nele, lubrificava, botava no lugar e ia embora. Aí, uma morridinha no carro carburado, você que nunca soube o que é carburador já aprendeu. É aquela marcha lenta, o sistema era calibrado, né? Tinha um reservatório, o motor abaixo da borboleta sempre aspirando o ar, e ali um pouquinho de gasolina passava pelo cantinho da borboleta, misturava com o ar e fazia marcha lenta. Se entupisse aquela passagem ali, o carro morria, certo? Então o cliente já sabia, ele chegava lá, marcha lenta. Às vezes o cliente já até sabia como fazer. Ele tirava, limpava a marcha lenta, soprava, botava no lugar, ligava o carro sem a marcha lenta, dava uma acelerada e ia embora. Quando começava a entupir com mais frequência, aí ele levava para limpar, né? Então, aonde que aconteceu, né, um detalhe muito importante? Olha, preste atenção. A minha cunhada recebia o carro, fazia o atendimento lá, a gente limpava o carburador, blá, blá, e ia embora o cliente, satisfeito, de 8 da manhã até meio-dia, de manhã até de tarde, de um dia para o outro e assim por diante. No máximo do ápice de um carro carburado com problema, vamos dizer, um carro dupla carburação, a gente invertia o carburador de lado. Se tinha alguma desconfiança, a gente invertia o carburador de lado para saber como é que se comportava o motor. Aí agora, o que é uma morridinha para um carro injeção eletrônica, irmão? O que é uma morridinha? Num golzinho, vamos dizer assim, num golzinho 1.6, 8 válvula 99, chegar na tua oficina morrendo, o que você faz? Ou o que você fazia quando pegava um carro desse, que de repente você não mexe mais num Gol desse? Chegou lá, um Gol 1.6 MI 99, 98, 99 morrendo. Qual é a primeira coisa que você faz? Vou deixar você pensando 2 segundos, que não pode demorar muito tempo, é curso online. Quando aqui o curso é prático, vamos dizer assim, presencial, eu pergunto um por um, e um por um ali vai dando a sua opinião e tal. Meu irmão, se você não for lá e olhar certinho qual é o sistema de injeção eletrônica, você vai cometer um sério erro. Por quê? Aí na aula presencial, como é que é? Ah, é motor de passo. Ah, não sei o que. Ah, eu limpo a borboleta. Ah, não sei o que. Não, tá todo mundo errado. Primeira coisa é saber qual é o sistema de injeção eletrônica. 1.6, 8 válvula 99 MI não é um AVP ou um AVB? Eu não sei exatamente o momento ali que acaba o AVB e pula para um AVP. Eu não sei. Então, um AVB e um AVP, qual é a principal diferença? Além do imobilizador, uma das principais, para mim, considerado por mim, né, é um ter sensor de velocidade e o outro não ter. Qual que tem, qual que não tem? Qual que tem? Um AVP é um pouco mais novo, que tem chave codificada. E um AVB não tem. Então, se chegar um Gol 1.6, 8 válvulas na tua loja, morrendo, tu vai fazer o que primeiro? Agora, depois que você aprendeu, você vai lá e vai olhar qual que é o sistema de injeção eletrônica.
vai saber se tem, ou então vai lá direto no carro. Ah, tem sensor de velocidade. Opa, é um ABP. Ah, não tem sensor de velocidade. É um ABB. Por quê? Fala aí. Não estou escutando. Sensor de velocidade. Se tiver um mau contatinho no aterramento, sensor de velocidade parou. O que vai acontecer? O módulo vai ficar sem parâmetro, não vai conseguir regular bem ali a desaceleração. Puf, pode morrer, não é? Já sofreu com isso, né? Todo mundo já sofreu, eu já sofri também, cara. Só que de um tempo para cá, o que eu fiz? Comecei a observar os detalhes para absorver boas experiências. Então, eu percebia nos primeiros carros de injeção eletrônica agora, olha a volta que eu dei, vou chegar lá na esposa do meu irmão, da minha cunhada. Lá no início, eu observando o quê? Os carros de injeção eletrônica chegavam morrendo a marcha lenta. Na cabeça do cliente, o que era? Tirar e limpar. A gente tirava o TBI, limpava, caprichava, botava aquela borrachinha, sei que, motor de passo. Não tinha aparelho para testar motor de passo, aí tinha que ter um motor de passo usado, aí lá, papapá. Quando andava com o carro na rua, o que acontecia? Morria. Por quê? Eu não sabia se a diferença, não sabia exatamente a estratégia de funcionamento. Agora, aonde está o problema? Fechar o raciocínio. O cliente deixava o carro de manhã e achava que de tarde estava pronto. E não estava. Às vezes tinha 3, 4 carros, porque no início, assim, a gente migrou de carburador para injeção, mas foi lenta a migração. Lenta por quê? 1 carro por semana. 2 carros por semana. Aí eu falava, Jorge é testemunha, ele pode sentar aqui agora do meu lado e confirmar. 1 carro com problema de injeção eletrônica. 2 carros ao mesmo tempo. Aí eu vou virar a câmera ali agora para a oficina, que aqui é laboratório, sala de treinamento, estúdio. Então aqui, falava, Jorge, estamos com 2 carros de injeção eletrônica com problema. 3 carros de injeção eletrônica com problema. E agora tem 20 ali, tem 15, tem 10, tem 5 com problema. Então, imagina 10 clientes chegar no final do dia reclamando que o carro não está pronto. Aonde eu comecei a observar os detalhes e absorver boas experiências. Então, o que eu passei a fazer? Infelizmente, não por questão pessoal, eu tive que fazer uma coisa, um atendimento técnico. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Espera aí. Então, vamos voltar da ideologia e desenvolvimento, né? Ideias lógicas e objetivas. O que acontece? Você, antigamente, tinha que ter um motor de passo de teste. Antigamente, você tinha que ter um jogo de vela de teste. Antigamente, você tinha que ter... Então, agora não. Agora, a partir de agora, com a metodologia do curso, você vai começar a ter raciocínio lógico. Não adianta, isso pode... Não, acabou isso, tá? E lá no início, quando começou essa questão, a gente não media esforços para resolver problema. A gente atravessava a rua e um amigo lá pegava um mapa emprestado, aí ligava para o outro, ia lá, pegava um módulo emprestado. Eu, em 2000, comecei a trabalhar voltei para a oficina em julho de 98, e em 2000, 2001, eu cheguei a trabalhar para 20 lojas de carro em Campo Grande. Muito carro. Então, eu conhecia todo mundo conhecia, confiava. Eu tinha dúvida de um módulo, eu ia lá na loja, porque antigamente tinha essa possibilidade de você migrar um módulo de um carro para outro. Agora não, você tem que levar ABS, airbag, painel, isso tudo. Lá na frente a gente vai conversar muito sobre isso. Fica tranquilo. Tá? Rede CAN, catalisador, sonda 1, sonda 2, fica tranquilo, calmaste. Aí, vamos lá. O camarada, né? Eu pegava, ia na loja do fulano de tal, pegava um módulo emprestado, testava aqui, pô, não é módulo. Ia lá, não é módulo. Pegava o esquema elétrico, aí quantas e quantas vezes o Fábio da Ciclo Engenharia me ajudou, às vezes eu ligava para ele 9 horas da noite, 10 horas da noite, né, para ele me ajudar. Então a gente não media esforços para resolver problema. E a dificuldade de um era a dificuldade de todos, por conta de que eu trabalhava com módulo, a dificuldade do cara de Bangu, que vamos dizer, uma vez um camarada trouxe aqui na oficina, Márcio, uma areia que a marchinha estava toda louca, 1.8, 16 válvulas, aquele motorzinho, que eu não sei qual é o número, não consigo gravar essas coisas. Então,
A marcha lenta horrível, 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 horrível. Eu falei, Márcio, isso não é injeção, não tem erro nenhum na memória, a sonda está trabalhando, tá tudo certo, volta lá, é alguma coisa no cabeçote. Aí ele me ligou, pô, Sandro, porra, cara, fiz o cabeçote, mas não ficou legal aqui, tinha uma passagem de óleo aqui que não estava legal, que aquele carro tem um variador de fase e depende da pressão do óleo, aí entupiu, pá. Ele resolveu aquilo ali, ficou bom. Hoje aquilo ali é bem comum nos carros, né? Então ele resolveu aquilo ali, ficou bom. Aí o que aconteceu? Tanto tempo depois, o amigo lá da Barra, ele me ligou, Sandro, tô com maré aqui e o problema da marcha lenta, falei, qual maré? Qual ano o motor? Ah, problema assim, assim, assim. Falei, cara, eu tenho um amigo que resolveu esse problema e posso passar o telefone para ele? Pode? Ah, não, quer dizer, ao contrário. Na época era Nextel, né? Aquele Márcio, tudo bem? Tô com um amigo aqui com problema no maré assim, assim, assim. Lembra que tu resolveu? Dá pra ajudar ele? Pô, dá, com certeza. Aí peguei o telefone de um, passei pro outro. E o outro, daqui a pouco o outro lá, pô, Sandro, muito obrigado, era aquilo mesmo. Então a dificuldade de um era a dificuldade de todos. A gente hoje tem um diagnóstico bem mais apurado, muito melhor e bem mais objetivo. Sem como é que diz assim? Sem apuro, a gente não passa tanto apuro mais. Né? Cada vez a gente aperfeiçoando mais. Então, outro assunto, a dificuldade comum, né? A dificuldade era comum a todos e a evolução era constante. Acabei de falar, né? Tu pega o primeiro golzinho CHT e pega o último golzinho, quantos sistemas de injeção eletrônica tem? Dá para contar nos dedos? Ó, CHT 1.0, CHT, aquele módulo de Ford 1.0, módulo Ford 1.8, 2.0, aí tem o GTI, tem, eu tô falando do Gol 1.0, né? Aí tem o Gol, aí depois tem o 4GV, 4BV, 4SV, 4LV, e aí vem ME7.10, .20, .30, ó, daqui a pouco vai chegar a 20. Então cada um tem uma estratégia diferente. Ou a estratégia de um é semelhante a outro, mas um detalhezinho do 10 para o 30 já muda uma posição no sensor de rotação, no sensor de velocidade. Então atento aos detalhes, tá? Então vamos lá. Quando a gente voltou a trabalhar com o módulo, né, reaconteceu a centralização. Os caras deixaram de ser parceiros e viraram os nossos, ou melhor, voltaram a ser nossos parceiros, né, e deixaram de ser concorrentes de novo, ok? Vamos lá. Vamos falar agora da metodologia do curso. Continua? Vamos lá. A gente vai falar agora da metodologia do curso, tá? Seguinte, basicamente é uma reflexão que vocês vão fazer, uma atualização e o que acontece? Eu vou sugerir procedimentos, ou uma coisa que vocês entenderam nas aulas, na aula anterior, né? Vamos colocar assim. Eu comecei a padronizar os procedimentos. Então, hoje em dia, é necessário eu atender o cliente. É necessário o mecânico ou o técnico aqui do laboratório atender o cliente se a menina da recepção tiver alguma dúvida. É necessário eu acompanhar, então as sugestões vão acontecer o quê? Praticamente são sugestões de procedimentos necessários. Vocês vão entender perfeitamente que existem procedimentos necessários e vocês vão adotar isso como rotina, tá? Então, utilização de rotinas lógicas e objetivas, sem mimimi. Auxílio e suporte nas iniciativas. A gente vai estar aqui e vai te dar um suporte para comprar um scanner, vai te dar um suporte para você utilizar um esquema elétrico, vai te dar um suporte num diagnóstico. Claro, eu não vou conseguir consertar o carro para você, eu não vou conseguir entrar aqui na câmera ou entrar no celular, sair no seu celular, ir lá na oficina e consertar o seu carro. O que acontece? Tem uma dúvida? Qual é o carro, ano, motor, sistema de injeção eletrônica, quais os testes que você fez? A gente vai passar uma lista para vocês de como vai funcionar o suporte, tá? De que horário e tal, mas isso daí é a coisa mais fácil. Vamos avançar. O curso é o seguinte, é uma prática baseada, né, em dicas e macetes do dia a dia. Então não é aquela história, eu tô com um Gol aqui, eu tô com um Golzinho 2015 aqui que tá morrendo, o que pode ser? Não. Pera aí, pô.
Então tu não aprendeu. Te devolveu o dinheiro do curso. Você já botou o scanner? Já avaliou o sensor de velocidade? Já fez a limpeza do TBI? Avaliou perfeitamente como é que está o funcionamento do motor, se está trepidando? Usou lá o transdutor de vácuo para saber se a capacidade dos cilindros está praticamente igual, né? Então, você não vai chegar e, pum, botou o aparelho, viu lá a sonda lambda direitinho, botou o multímetro, o osciloscópio, a sonda lambda trabalhando certinho, está dando a resposta legal, né? Não tem nenhum problema. Uma coisa que eu explico é o seguinte: uma coisa é morrer a marcha lenta e outra coisa é cortar, no atendimento mesmo. A senhorinha chega e fala, meu carro está morrendo. Vai morrendo como? Corta o funcionamento. Se ela está acelerando 30, 50, 80 km e ele desliga, como se alguém tivesse ido lá na chave desligado, ou quando a senhora vai parar no quebra-mola, vai parar no sinal, vai parar no trânsito, o carro morre. E quando pega imediato, demora a pegar, sai cheiro, embola, fica uns 5 minutos enguiçado, 1 minuto enguiçado, pega na primeira. Isso são detalhes importantíssimos, meus amigos. Importantíssimos. Então, outra coisa muito interessante da metodologia do curso. Existe a possibilidade, com certeza, possibilidade de adaptação da metodologia. Então, a rotina que vocês vão adotar dos próximos dias em diante, ou das próximas aulas em diante, ou a partir de agora em diante, vocês vão poder utilizar um ABS, num airbag, num ar-condicionado inteligente que vocês vão poder instalar, vocês vão poder usar num câmbio automático, certo? Então existe a possibilidade de adaptação da metodologia. Vocês vão aprender a interpretar o esquema elétrico certinho, de acordo com o que tem que ser, sem passar por cima de determinado detalhe. Às vezes o cara chega, tem esquema elétrico? Tem. Abre aí o teu computador. Ah, tá. Eu vou olhar aqui o esquema elétrico, tá bom. Ó, Sandro, já testei tudo. Falei, beleza, mas tu já testou a aterramento? Não. Ué, não testou tudo. Não, já testei os sensores todos. Mas, meu irmão, como é que você testa o sensor e primeiro não testa o aterramento, cara? Tem que testar o aterramento, tem que testar a linha 15, tem que testar a linha 30, tem que vir naquela rotina certinha, tá? Então, assim, a gente tem diariamente novos assuntos, novos sistemas, novos carros, novos defeitos, novas cabeças de clientes, correto? Então, próxima aula, atendimento técnico. Vamos lá. Quantos minutos?